bom que você veio. Saúde também se aprende na escola. Dando continuidade ao ciclo de palestras e reflexões do mês do PSE na escola. O programa Saúde na Escola é uma ação nacional e tem como objetivo a abordagem de temáticas importantes da saúde, relacionando a qualidade de vida e bem-estar da criança, do adolescente e da comunidade escolar. No município de Araucária, para o ciclo 2021-2022, foram pactuadas 10 unidades educacionais municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção Primária para o desenvolvimento de ações locais efetivas. Hoje, neste encontro, temos como temática prevenção das violências e dos acidentes. Para iniciar, vou solicitar que todos os palestrantes façam sua audiodescrição e saudação inicial. Começando por mim. Eu sou a professora Carla, da Rede Municipal de Educação de Araucária, atualmente assessora de projetos de educação ambiental da Secretaria Municipal de Educação no Departamento de Articulação Pedagógica. Sou uma mulher de pele branca, olhos azuis, uso óculos, tenho cabelo castanho e grisalho cacheado na altura dos ombros, uso uma blusa branca e ao meu fundo tem uma parede cinza com figuras geométricas. Falo da cidade de Araucária. Como convidados para a palestra de hoje, temos 5 profissionais de excelência. A Elisa Bajo Soares, que ela é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde e fará junto comigo a mediação dos palestrantes. Temos também a Juliana Teles dos Santos, que é enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde. Temos a Maria Derli de Oliveira Moraes, que é assistente social da Secretaria Municipal de Assistência Social. Temos o Dirley Tokarski Borges, que é guarda municipal. E também como convidado o Cleverson Roberto Padilha Rocha, que é guarda municipal. É com você, Elisa. É um prazer estar aqui em parceria com a Secretaria de Educação para conversarmos sobre diversos temas referentes ao programa Saúde na Escola. Eu me chamo Elisa, sou enfermeira e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros, olhos azuis. Eu estou utilizando um headphone, estou sentada numa cadeira de cor azul, estou utilizando um blazer de cor rosa e uma blusa branca. No meu fundo tem uma parede de cor amarela que possui ali uma tomada no lado esquerdo. Vou agora passar a audiodescrição para a minha colega Juliana. Olá a todos, quero começar agradecendo, o convite da Secretaria de Educação. Então, eu vou para a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, curto, eu uso óculos e estou utilizando uma blusa amarela. Ao meu fundo tem uma parede bege. Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai conversar sobre a questão da violência. Então, o primeiro tópico, então, que a gente vai trabalhar é que, antes de tudo,
que a gente precisa falar é que a violência ela é uma violação dos direitos humanos fundamentais e ela se manifesta sob diversas formas, nos mais diferentes espaços em todas as classes sociais, afetando a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Lembrando que a violência ela não só acontece com as crianças, mas também com as mulheres, com os homens, com os idosos. Então, nós temos alguns tipos de violência. A violência física, né, que é qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal ou que cause sofrimento físico. E aqui entra a palmada, a cintada, a varada, tudo isso considerado um tipo de violência física. Nós temos a violência psicológica, que é qualquer conduta que cause dano emocional, diminua a autoestima ou prejudique o pleno desenvolvimento. E aqui essa violência psicológica, ela é um tipo de violência, assim, que ela não vai ter nenhum sinal físico, porque é através de palavras, né? Então, é o que você fala que pode causar esse tipo de violência. Então, algumas palavras que diminuam, né, a criança, como, por exemplo, ficar dizendo o tempo todo que a criança é burra, que a criança não aprende mesmo. Isso é um tipo de violência psicológica, é importante a gente estar atento. A violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a prática ou presenciar a conjunção carnal ou ato libidinoso, além da exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico. E aqui, quando a gente fala de violência sexual, é bem importante a gente destacar que não é apenas o ato do sexo em si, mas tocar nas partes íntimas da criança, fazer a criança presenciar ato sexual, assistir, né, às vezes através de tela, alguma questão sexual, trocar de roupa na frente dessa criança, pode ser uma prática que vai constrangê-la, inserir algum objeto nos órgãos genitais dessa criança. Então, tudo isso é considerado violência sexual e a gente precisa estar atento. A violência institucional, que é quando a ação ou a omissão do agente público ou privado no exercício de função prejudica o atendimento a essa criança ou adolescente, né? Vítima ou testemunha de violência. Então, é, por exemplo, na escola, quando eu vejo algum sinal de violência, ou quando eu presencio algum tipo de violência e eu me omito. Então, eu não denuncio, eu não busco saber o que está acontecendo, esse também é um tipo de violência institucional. Nós temos a violência, que é o bullying, é um tipo de violência psicológica. Eu só trouxe ele aqui em um outro tópico, porque eu acho importante a gente falar dele, porque como virou muito comum a prática do bullying, às vezes a gente não pensa tanto nela como uma violência, né? Às vezes pensa que é só uma brincadeira, e não é. Então, a prática dos atos violentos intencionais e repetidos contra uma pessoa em defesa, que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. Então, algumas brincadeiras agressivas que as crianças maiores ficam tentando fazer com as crianças menores, alguma prática de intimidação, né? Às vezes, na escola, a gente vê algumas práticas de intimidação, ou porque quer o lanche do colega, ou para algum material, alguma coisa assim. Então, é bem importante a gente estar atento também. Negligência e abandono é um tipo de violência, e aqui é bem importante a gente lembrar que a recusa ou a omissão por parte de pais ou responsáveis em promover as necessidades físicas de saúde, educacional e higiênicas dos seus filhos. Então, eu não dar banho, eu não cuidar da higiene do meu filho é uma negligência, eu não cuidar da alimentação do meu filho, as condições dessa alimentação, então não só o alimento, mas o que eu estou dando para o meu filho, né? A gente sabe que existem várias orientações de alimentações, né, conforme a faixa etária da criança, a forma que eu armazeno esses alimentos. Então, eu cozinho, eu deixo a comida fora da geladeira e quero que a criança coma no dia seguinte. Esse também é um tipo de negligência. Sair de casa e deixar a criança sozinha em casa é uma negligência, porque pode ser considerado um tipo de abandono. Isso tanto por parte dos pais como dos responsáveis, né? A gente sabe que as constituições das famílias
são diversas. Então, é importante a gente lembrar que o ato de negligência acontece tanto dentro de casa, como nas instituições também, né? A tortura, então, são os atos intencionalmente praticados para causar lesões físicas ou mentais, ou de ambas as naturezas, com a finalidade de obter determinada vantagem, então, informação, aplicar castigos, entre outros. Então, por exemplo, desde no âmbito familiar, eu fico torturando essa criança para eu conseguir saber o que o irmãozinho dela fez enquanto eu não estava em casa, ou o que a mamãe fez enquanto o pai estava trabalhando, vice-versa, o que o papai fez enquanto a mamãe estava fora. Tudo isso é um tipo de violência, porque é considerada tortura. E aí a gente traz um dado bem importante aqui, que é da Unicef. A Unicef é um fundo das Nações Unidas que visa, né, os cuidados com a infância. Então, eles colocam lá no estudo de 2020 que as crianças morrem com frequência em decorrência da violência doméstica, perpetrada por um agressor conhecido. Ou seja, dentro das suas casas e por alguém que é do vínculo da criança. Alguém que, às vezes, tem um vínculo de confiança com essa criança. E a mesma situação acontece com a violência sexual. Então, elas muitas vezes são cometidas dentro da própria casa por pessoas muito próximas. Então, é bem importante a gente estar alerta. E aí a gente traz aqui os sinais de alerta. Esses sinais de alerta são sinais gerais, pensando em todo tipo de violência. Então, a gente trouxe aqui o choro sem motivo aparente. Então, a criança que não tinha esse hábito de ficar chorando sem motivo e, de repente, começou a ter esses choros. A criança que fica irritada com frequência e também sem causa aparente. O olhar indiferente, a apatia. Aquela criança que meio que parece que perdeu as emoções. Então, tanto faz o que está acontecendo em volta dela. A tristeza constante. E esses sintomas não são só nas crianças, mas nos adolescentes também. As demonstrações de desconforto quando você pega essa criança no colo, que é mais criança mesmo. As reações negativas exageradas a estímulos comuns ou imposições de limites. Então, antigamente, o pai podia pegar a menina no colo e abraçar, que ela não, né, que ela gostava, era um sinal de afeto. De repente, isso mudou, então ela tem uma relação muito negativa e exagerada quanto a isso. O atraso no desenvolvimento, e quando a gente fala em atraso em desenvolvimento, a gente precisa lembrar que na caderneta de saúde da criança, que é a carteirinha de vacina, né, a gente conhece mais por esse nome, lá tem todos os marcos do desenvolvimento da criança. Então, o que a criança tem que... o que a gente espera da criança para cada faixa etária. Então, é importante a gente abrir lá a caderneta e ver o que a gente espera da criança de 3, 4 e 5 anos, para ver se ela não está com algum atraso no desenvolvimento. Pode ser também um sinal de alerta para algum tipo de violência que essa criança esteja sofrendo. E aí, quando a gente pensa, né, nos marcos do desenvolvimento, se eu não estimulo essa criança, alguns marcos não vão estar aparecendo. E o não estímulo é uma negligência, que é um tipo de violência. Os distúrbios alimentares, ou então come muito e está ficando obesa, ou anorexia, que é quando a criança não aceita alimentação. O atraso, dificuldades no desenvolvimento da fala, os distúrbios de sono, então se a criança tem pesadelos à noite, tem insônia, não consegue dormir, também é um sinal de alerta. A dificuldade da socialização e a tendência ao isolamento, então uma criança que ela não consegue interagir com os colegas, com os professores, com as outras pessoas, né, do seu meio. Uma criança que sempre está brincando sozinha, ou sempre está quietinha lá no canto dela. Aos distúrbios de aprendizagem, então a criança que você ensina e você vê que ela não está conseguindo aprender, não consegue aprender a ler, não consegue aprender a desenvolver alguma habilidade nova. Os comportamentos extremos de agressividade e destrutividade, que aqui é contra si também, né? Não só contra o próximo, mas é aquela criança que era, às vezes, mais quietinha, a personalidade dela, né? Era uma personalidade agressiva, e que agora fica brigando com os colegas, às vezes até parte para violência física. A ansiedade ou o medo ligado a determinadas pessoas, objetos ou situações. Então, é bem importante. Então, por exemplo, você vai sair e vai deixar
a criança com o tio. E aí ela desenvolve uma ansiedade, ou ela expressa alguma reação de medo, então esse é um sinal de alerta. Objetos, então às vezes a criança começa a sentir medo de algum objeto que antes ela não tinha, às vezes pode ser até um brinquedo. Algumas situações também, comportamentos obsessivos ou atitudes compulsivas, então aquela coisa da repetição, de fazer sempre a mesma coisa também, a baixa autoestima e a autoconfiança prejudicada, a automutilação, o desejo de morte e até a própria tentativa de suicídio. Fraturas, então se a criança aparece às vezes, uma hora quebrou a clavícula, outra hora tá com uma costela quebrada, outra hora tá com o bracinho quebrado. Outro sinal de alerta, as lesões de pele, então algum sinal, muitos arranhados, o próprio hematoma, né, na violência física, às vezes marca de cigarro, marca de queimadura na pele dessa criança, lesões na face, lesões abdominais, então hematomas no abdômen, dor abdominal também, são sinais de alerta. E o que a gente faz quando a gente percebe, então, essa situação, né, que teve todos esses sinais ou teve algum outro sinal? Então, é importante que antes da gente criticar ou duvidar do que a criança, né, esteja falando para a gente, porque às vezes ela vai relatar para nós as situações, né? Fulano mexeu comigo em tal lugar, aconteceu isso, aconteceu aquilo. É muito importante que a gente acredite no relato dessa criança. Porque se a gente não acreditar, uma vez que essa criança venha nos contar, a gente já vai criar com ela a gente vai ter uma quebra de vínculo, porque essa criança vai parar de confiar em você. Incentivar a criança ou adolescente a falar sobre o ocorrido, mas sem obrigá-lo, porque às vezes falar sobre o ocorrido é muito doloroso. Então é importante que a gente incentive, mas não obrigue. Fala sempre em um ambiente isolado, para que a conversa não sofra interrupções, nem seja constrangedora. Então, cuidar quando a gente vai perguntar para as crianças, por exemplo, por que ela está com machucadinho em tal lugar, para não fazer isso na frente de outras crianças, na frente dos coleguinhas, mesmo de adultos, né? Que às vezes o adulto de confiança dela é você e a outra pessoa que está próxima não. Evite tratar do assunto com aqueles que não poderão ajudar. Então, a importância da gente conversar com quem pode nos ajudar nesse processo. A denúncia e a procura da ajuda profissional, e aqui na denúncia é muito importante a gente lembrar que qualquer tipo de violência, como as citadas no começo da apresentação, são passíveis de denúncia. Então, a gente tem mesmo que denunciar. E a não denúncia é outro tipo de violência, porque é uma negligência. Conversar de um jeito simples e claro para que a criança ou adolescente entenda o que você está querendo dizer. Não tratar com piedade, mas sim com compreensão, né? De uma forma que ele não sinta que você está querendo fazer dele um coitadinho, mas sim que você está querendo entender o que está acontecendo com ele. Não desconsiderar os sentimentos da criança ou do adolescente. Reconhecer que se trata de uma situação difícil, sim, né? Então é sempre difícil, é difícil às vezes para você que está ouvindo, é muito mais difícil para essa criança, para esse adolescente que possa ter passado por alguma situação de violência. E esclarecer a criança ou adolescente que a culpa não é dela ou dele, né? Que é um fator bem importante, tá, gente? A gente esclarecer que a culpa não é da criança e não é do adolescente, e sim de quem causou essa violência. E algumas atitudes que a gente deve adotar para prevenir os casos de violência, que é bem importante a gente falar da prevenção. Então, é o cuidado do filho, dê toda a atenção que você puder, filho, neto, sobrinho, a criança do seu convívio, ensiná-los a não aceitar convite, dinheiro, comida, favor de pessoas estranhas, especialmente em troca de carinho. Conversar com as crianças sobre as partes íntimas do corpo. Então, em cada faixa etária, você vai ter um tipo de conversa diferente, mas desde pequeno já ter esse tipo de conversa e explicar para ela que não pode, né, deixar outras pessoas tocar ali.
explicar os limites sobre o corpo da criança, conversar com os filhos e conversar sempre, para criar aqui um ambiente familiar, um ambiente tranquilo e principalmente um ambiente de confiança, para que ela confie em você, para que quando ela venha a sofrer qualquer tipo de violência, ela confiar que ela pode chegar e falar para você. Então, gente, saber com quem o seu filho anda, o que ele está fazendo, conhecer os amigos e principalmente os amigos mais velhos. E aqui é bem importante a gente ter esse cuidado, esse olhar especial durante a adolescência. A fase da adolescência é uma fase de muitas mudanças e de muita suscetibilidade. Então, é importante a gente saber o que os nossos filhos estão fazendo e com quem eles estão andando. Supervisionar o uso da internet, então do Facebook, do Twitter, chats de bate-papo, YouTube, Instagram, os próprios sites que eles estão visitando. E aqui é muito importante a gente aproveitar esse gancho para falar do tempo de uso de tela, principalmente em crianças, né? Então, limitar esse tempo e saber realmente o que está sendo acessado, né? Que tipo de conteúdo está sendo consumido por esse adolescente, por essa criança na internet. E uma dica bem importante também é orientar os filhos a não responder e-mail de desconhecidos e muito menos enviar foto ou fornecer dados pessoais, tanto pelo WhatsApp como por e-mail, nesses chats de conversa, de bate-papo. E dados, assim, nome completo, onde mora, com quem mora, todos esses dados é importante que eles não divulguem. E aí eu trouxe esse banner, que é um banner do Ministério Público de Santa Catarina, que é bem importante a gente lembrar que a violência infantil, sobre a violência infantil e sobre a sua denúncia, que é a melhor maneira para a gente ajudar a criança a escapar disso. O melhor escape é a denúncia. E lembrando também que a gente tem a ficha de notificação, está disponível nas escolas, é disponível para o acesso de qualquer profissional, para a gente, né, também, além de fazer a denúncia através do Disque 100, também preencher essa ficha de notificação, porque a gente tem a rede de proteção aqui em Araraquara, que é uma rede muito importante, com diversos setores, então a segurança, a saúde, a educação, o Conselho Tutelar é uma rede muito ampla que nos auxilia para o cuidado dessa criança. Então, através da notificação e das denúncias que a gente vai conseguir assistir essa criança da forma que ela precisa. E lembrando que os meninos e meninas têm o direito de viver e de se desenvolver livres da violência, garantir-lhes esse direito é uma obrigação de todos. Então, de todos nós, saúde, educação, pais responsáveis, sociedade civil, todo mundo é responsável por essa criança e por esse adolescente. Muito obrigada. Agradeço a participação de todos no nosso mês Saúde na Escola. O programa Saúde na Escola é tão fundamental porque a gente consegue unir, né, educação e saúde para falar de temas tão importantes para as nossas crianças, para os nossos pais, familiares e para os nossos professores e também educadores e profissionais da saúde. Então, estamos encerrando aqui o nosso mês Saúde na Escola e esperamos vocês também nos próximos anos. Muito obrigada. Maria Derli de Oliveira Moraes é assistente social e trabalha na Secretaria Municipal de Ação Social. Ela é assistente social pela Faculdades Bagose, especialista em questão social pela perspectiva interdisciplinar pela Universidade Federal do Paraná Litoral, é especialista em gestão de projetos sociais, é especialista em violência doméstica. Atualmente é responsável pelos atendimentos a idosos e pessoas com deficiências, vítimas de violências e suas famílias. Meu nome é Derli, sou assistente social, eu sou mulher, de cor parda, cabelo cacheado, olho castanho escuro, estou vestindo uma blusa de estampa de oncinha e a minha atrás tem uma parede com um quadro de pintura onde tem uma mulher negra. A violência, programa Saúde na Escola. Aqui eu trouxe um pensamento de Michel,
aonde ele coloca que diabo é esse, que unifica nesse nome conflitos, crimes e comportamentos tão diferentes, que nos faz pensar tudo isso tem um nome só. Isso é uma reflexão que ele traz, o que é a tal violência, né? Então, é muito difícil conceituar a violência, ela tem vários conceitos, vários significados, e ela é própria por si só, né? Relações pessoais, políticas, culturais, e por muitas vezes é um componente culturalmente naturalizado. Mas, afinal, o que é essa violência? Trazendo agora o conceito da Organização Mundial de Saúde, é o uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo, que pode até levar à morte ou trazer outros danos à pessoa, né? Até mesmo o seu mau desenvolvimento e sofrimento psíquico. Então, por muito tempo se fortaleceu que a violência é dada por relações de poder, né, e gera danos psíquicos e materiais. Ela se reproduz no campo das relações pessoais, é um fenômeno estrutural, coletivo e individual. E é muito importante, além de trazer conceitos sobre a violência em si, mas também outros conceitos que estão embarcados nos mesmos significados. Conceitos de violação, é interessante saber que violação é um termo que veio do latim e, originalmente, na Roma, era usado somente para abusos físicos. Com o tempo, né, se viu que violação não é apenas no sentido de maltratar, desonrar, ultrajar, mas também pode ser violação de uma lei ou violação de um direito. E o que é direito? Outro conceito interessante. Então, direito é uma garantia jurídica estabelecida por leis e tratados para proteger indivíduos ou grupos, né, contra tudo aquilo que atente contra a dignidade humana. Direitos universais, então, são direitos que abarcam aí toda a sociedade, criados e pensados para a proteção de nações que foram gerados através de situações. Podemos citar aí o exemplo da Segunda Guerra Mundial, que a partir dela se estabeleceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, os direitos universais, podemos citar alguns aqui, né? Crença, nacionalidade, igualdade, liberdade e direito à vida, dentre outros. Outro conceito interessante de se falar, né, é dos direitos fundamentais da pessoa humana, né, que estão elencados na nossa Constituição Federal. Educação, saúde, alimentação. Em tese, todos esses postulados garantem os mínimos sociais para uma sobrevivência e uma vida digna do ser humano. Assim, fica fácil de entender quando nós dizemos que uma pessoa é vítima de violência, mas quais violência? Pode ser física, psicológica, negligência, ou quando a pessoa é vítima de uma violação de direito, quando o seu direito à alimentação está privado, quando não tem acesso à saúde, quando não tem acesso à educação. Exemplos, né? Então, como nós vemos, a violência é um fenômeno social complexo, difícil de se definir, tem vários e vários conceitos embarcados, mas todos eles levam a crer que esse fenômeno compromete os direitos fundamentais, sejam eles a vida, a saúde, ao respeito, à dignidade. Outro conceito importante de se ver é o ato violento, né? Atualmente são amplos, contudo, tradicionalmente também se originou com a existência de dano físico. Com as modificações, com os estudos, com a ampliação de conceitos, hoje podemos abarcar em ato violento, em violência, outros fenômenos que antes não eram descritos. Antigamente, em todo o decorrer da história, se considerava violência ou ato violento somente quando deixava marcas no corpo. Atualmente, podemos descrever também como fenômenos subjetivos, como discriminação,
por determinadas, por corpo, sexo, ou constrangimento, humilhações, insultos. Hoje em dia, os conceitos foram ampliados. Segundo o relatório da ONU, os direitos mais violados no Brasil são esses, né? O direito aos reclusos, os direitos à juventude, os direitos à diferença, moradia, saúde, trabalho e ao salário mínimo. Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde e ao Ministério da Saúde, define que violência como um fenômeno multicausal. Então, tem diversas causas, mas também se apresenta de diversas maneiras. Então, tem múltiplas manifestações. A OMS estabeleceu uma tipologia em 3 grandes grupos, né, quanto a quem comete esse ato violento, que pode ser contra si próprio, pode ser contra outra pessoa, no ambiente doméstico ou comunitário, ou pode ser a violência coletiva. Aqui estão ali alguns exemplos, né, de violência autoprovocada, pode ser tentativas de suicídio, autoagressão, ideação suicida, exemplo de violência interpessoal, que pode ser a violência física, ou até mesmo a omissão ou a negligência. E exemplo ali de violência interpessoal, que é a violência que se dá fora dos parâmetros domiciliares, né? Pode ser na comunidade, e pode ser também por pessoas conhecidas ou desconhecidas. O Centro Internacional de Investigação e Informação à Paz, em 2002, elencou em 5 grandes grupos essa tipologia de violência. Que a violência pode se apresentar de maneira coletiva, um exemplo são as guerras, violência institucional ou estatal, pode ser o abuso de poder, né, truculência policial, a violência estrutural, que são a desigualdade social, a violência cultural, podemos exemplificar aqui como a violência de gênero, e a violência individual, que é a violência comum, podendo ser ela não organizada, ou a violência organizada, que também pode ser citada como a violência urbana. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de violência quanto à sua natureza. Violência física, que são aquelas que compreendem maus tratos físicos, abuso físico, ato violento que exige força intencional, não acidental, com o objetivo de ferir, lesionar, provocar dor. Pode se manifestar de várias formas, como tapas, beliscões, chutes, até mesmo arma de fogo ou arma branca. A violência psicológica é uma violência sutil, muitas vezes, mas também pode ser muito danosa, com todas as formas de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições e dentre outros. O assédio moral também é um exemplo de violência psicológica nas relações de trabalho, e o bullying é um outro exemplo de violência psicológica que se manifesta principalmente no ambiente escolar. A tortura. Então, quando falamos em tortura, imaginamos lá em outras eras, né, na era medieval, ou lá na Roma, mas a tortura, infelizmente, ainda ela é muito presente, né, e é uma grave ameaça, causando sofrimento, dor, com fins de obter ou informação, ou declaração, ou confissão, ou até mesmo no sentido de castigo pessoal ou medida de caráter privativo. A tortura ainda é muito presente no Brasil. Violência sexual. Então, a violência sexual é todo e qualquer ato de cunho sexual para com a outra pessoa sem o consentimento dela. Nós temos aqui nesse slide vários e vários exemplos de violência sexual. Cabe ressaltar que o abuso sexual é a utilização do corpo da criança, do menino ou da menina para fins
comerciais, né, para fins sexuais, seja ele comercial ou não, para obter o prazer do adulto, né, e na maioria das vezes é praticado por alguém que tenha vínculo familiar ou que esteja próximo a essa criança ou adolescente. Diferente da exploração social, que é para fins de vantagem, seja ele de financeira, podendo ser também para alimentar redes de aliciamento, facilitação, comércio, enfim, né? E a pedofilia, diferente dos outros dois, a pedofilia não é crime, é um transtorno psicológico. O que vai caracterizar crime é o ato em si. Ou seja, na maioria das vezes, a violência sexual não é cometida por pedófilos e a confusão entre esses termos prejudica a responsabilização do agressor. O que é crime, na verdade, é o ato de abusar e explorar sexualmente uma criança ou um adolescente. Tráfico de seres humanos, um outro tipo de violência, né? Então, o tráfico de pessoas pode ocorrer dentro de um país, fora, em outros continentes, né? Toda vez que se fala de um movimento de pessoas por meio do engano ou da coerção, estamos falando de tráfico de pessoas. A violência financeira, um outro tipo de violência, ela também pode ser conhecida como violência econômica ou violência patrimonial, é todo ato de violência que implica danos financeiros, né, ou de bens ou de valores com relação à vítima. Negligência e abandono é a omissão pela qual a pessoa que tinha o dever de cuidar daquela vítima negligenciou esse cuidado, né, gerando danos físicos, emocionais, psicológicos à pessoa que estava sob a sua guarda. E o abandono é a forma mais extrema de negligência, e é o tipo mais comum de violência contra crianças e adolescentes. Trabalho infantil é um outro tipo de violência, se refere a qualquer tipo de atividade efetuada a crianças e adolescentes de modo obrigatório, rotineiro. A nossa Constituição traz que nenhuma criança ou adolescente pode trabalhar até os 14 anos, a partir de 14 a 16, salvo na condição de aprendiz, e a partir dos 16, desde que não atrapalhe o seu desenvolvimento psíquico, moral e social, e que não ocorra nos horários que atrapalhem a frequência escolar. A violência por intervenção legal, né, que é quando um agente legal público viola o direito da vítima. Né? Segundo a Constituição, a lei federal define como abuso de poder e estabelece punições a quem pratica esse tipo de violência. E a violência institucional? A violência institucional ela é definida como uma violência praticada por órgãos ou agentes públicos que deveriam responder pelo cuidado, pela proteção ou pela defesa daquele cidadão. E manifesta-se em diferentes setores da administração, sendo no estadual, municipal ou no federal. Pode ser por omissão, por negligência ou por imperícia. Mas eu gostaria de ressaltar e trazer uma reflexão aqui a todos nós que somos agentes públicos, né? Quando os representantes institucionais emitem juízo de valor em relação aos usuários, a partir de paradigmas pautados em subjetivo, opinativo preconceituoso, quer por exercício do sexismo, do machismo, do classismo, do moralismo, do racismo, dentre outras formas, e que emitem esse juízo de valor, seja ele verbalmente ou em documentos oficiais, esse agente público está exercendo a violência institucional. Então, quando em nossas reuniões de rede, ou reunião de discussão de caso, ou reunião de equipe, tecemos comentários como: essa mãe tem um filho de cada pai, ou assim, essa mulher tem que ser laqueada, né? Ou foi estuprada porque estava vestida assim, ou sabe? Ou apanhou porque mereceu, o que estava fazendo nesse lugar. Esses tipos de frases caracterizam violência institucional.
E a violência social, que é a violência a grupos minoritários, né, direcionada a grupos como a violência contra a mulher, crianças, idosos, indígenas, população LGBT, ocorre devido à utilização da força de um grupo social sobre o outro. Violência conjugal, que é o termo de violência entre parceiros íntimos, podendo ser entre namorados ou pessoas casadas, ou que, independente da coabitação ou não, que compreende violências físicas, psicológicas, sexuais, morais, patrimoniais, ou o comportamento controlador, né? Também conhecido como relacionamentos tóxicos, cada vez mais presente na atualidade entre namoro entre adolescentes. Violência de gênero, né? Então, gênero se refere a um conjunto de atributos particulares ao universo do masculino e do feminino, né? Em outras palavras, as características sociais entre homens e mulheres, que definem os seus papéis sobre aquela sociedade, não são estabelecidas unicamente pela determinação biológica, mas sim pela cultura onde está inserido este homem e essa mulher. E ela se manifesta de diversas maneiras, né? As pessoas podem se identificar com gêneros diferentes dos que lhes são atribuídos no seu nascimento. Isso é conhecido como identidade de gênero. Já o sexo é definido pelas características biológicas e, por fim, a sexualidade é a qual corresponde a como o indivíduo pode ou não ser atraído de maneira sexual aos seus gêneros, né? As principais formas de violência de gênero é a violência física, infelizmente, mais comum também é evoluir a violência letal. Temos exemplo ali, é o feminicídio. Violência sexual, que é um exemplo, é o estupro de lésbica. Práticas nocivas culturais, que pode ser entendido como casamento infantil ou infanticídio. E a violência virtual, que é a revenge porn, que é a exposição de fotos ou vídeos íntimos apenas por vingança, né? Também temos o discurso de ódio na internet, entre outras formas de violência virtual. E a violência simbólica? A violência simbólica ela é mais subjetiva, imperceptiva, né? Trouxe aqui 2 exemplos de violência simbólica, que é o Mantelrupt, que é quando o seu parceiro interrompe a fala da mulher, não deixa ela concluir a fala, e o mansplaining, que é quando o indivíduo do sexo masculino busca menosprezar o conhecimento da mulher, a julgando-a como incapaz ou desqualificando ela na sua fala ou nas suas ações. Quantas violências, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de quais são as violências que mais se manifestam quanto às suas vítimas, né? Então, aqui trouxe um quadro, né, da tipologia da violência, quanto às suas formas, né, física, sexual, e quanto aos públicos, né? Quais as maneiras que essa violência se manifestam quanto às suas vítimas. Então, não podemos esquecer também, desde o início da vida, desde o nascimento, a violência obstétrica, né? Então, várias formas de se manifestar e formas de descrever essa violência obstétrica, né? Desde a negação de um medicamento de dor para essa mãe, procedimentos que não seriam, que poderiam ser julgados como desnecessários, mas que foram, como eu posso dizer, praticados a essa mãe sem o seu devido consentimento, entre outras formas, né? Como a raspagem dos pelos pubianos, a lavagem intestinal, a ocitocina, que é o sorinho sem a necessidade, formas grosseiras de atender essa mãe, falar para a mãe não gritar, falar para a mãe, e dentre outras frases, né? Que são formas de violência obstétrica. Violência contra a criança. Violência contra a criança, ela se manifesta de todas as formas que a gente já falou anteriormente, então, na violência
patrimonial também, quando a mãe utiliza, a mãe, o pai, ou o responsável daquela criança, utiliza do seu benefício, ou pensão, ou dos seus recursos financeiros, não custeando as suas necessidades. Então, a criança também sofre violência patrimonial. A adoção ilegal, que é o ato de registrar o filho alheio em seu próprio nome. Aliciamento sexual infantil online e as diversas formas de violência sexual online, né, como cyberbullying, entre outros, discriminação, o próprio bullying, exposição à nudez, negligência, abandono, pornografia infantil, tortura, trabalho infantil, tráfico de crianças, violência física, violência institucional, violência psicológica, violência sexual e dentre tantas as outras formas dessa violência sexual se manifestar contra crianças e adolescentes. Podemos notar que é uma vasta gama aí de tipos de violência que esse público está vulnerável. Violência contra a mulher, então podemos citar aqui violência psicológica, sexual, virtual, a moral, a violência física e a violência patrimonial, como as violências que mais se apresentam contra esse público, né, contra a mulher. A violência contra a pessoa idosa, financeira, quando se utiliza os recursos sem o consentimento do idoso. Violência psicológica, como agressões verbais, insultos, gritos, humilhações. A violência física, o abandono, a negligência e a violência sexual. Ah, mas existe violência sexual contra a pessoa idosa? Existe. Existe também. A violência contra a pessoa com deficiência, né? Nesse gráfico, eu trouxe aqui para os principais tipos de violência, que é a violência física, em primeiro lugar, a psicológica, o abandono e a negligência, e ali a violência sexual em destaque. E quais são os públicos mais vulneráveis? Que são as barrinhas que estão azul escuro, que é a violência intelectual, que é o público mais vulnerável, dentre os portadores, as pessoas com deficiência, e as pessoas com deficiência física. Chama atenção aqui que em 58% dos casos de violência contra pessoas com deficiência, 58% foram dentro das suas casas, né? Então, também caracterizando a violência doméstica contra pessoas com deficiência. A violência contra a população LGBTQIA+, né? A primeira ali, a que mais se apresenta, é a violência psicológica. Em segunda, por discriminação, violência física, violência institucional, e daí as outras em menor percentual. A violência contra pessoas em situação de rua também se manifesta. O público mais vulnerável são as mulheres, principalmente as mulheres de cor negra, né? Os abusos são os físicos, o mais presente, e geralmente cometidos por pessoas desconhecidas, né? que não conhecem essa vítima. Também discriminações, são vítimas de discriminações por um alto grau de percentuais de pessoas em situação de rua sofreram experiências de impedimento ao acesso, né, a estabelecimentos comerciais, shopping centers, ao transporte público, a bancos, a órgãos públicos, até mesmo foram impedidos de acessar a rede de saúde ou de retirar os seus documentos pessoais. Então, a violência contra pessoas negras, né? Infelizmente, a violência contra pessoas negras tem um alto grau de violências letais, né? Que causam a morte. Então, a cada 100 pessoas assassinadas do público de pessoas negras, 75 foram mortas. Então, é um alto percentual, né? Também temos o homicídio de jovens negros, né? De policiais negros, de mulheres negras, e geralmente levando à morte. Violência contra a população indígena, os povos indígenas, né? Também tem um alto percentual de violência letal.
né? Então, quando há a intenção de matar. No último censo ali, né, que foi de 2009 a 2019, de 2 mil indígenas, mais de 2 mil indígenas foram assassinados no Brasil. Aqui nesse mapa, nos choca, né, que entre os estados que mais tiveram extermínio dos indígenas, em primeiro lugar está Santa Catarina, em segundo lugar Mato Grosso do Sul, e em terceiro e quarto, respectivamente, ali os demais. E das causas de morte dos indígenas, poucos foram, né, um percentual baixo, foram por Covid nesses últimos dias. Ou seja, a intenção de matar ainda é muito presente contra os povos indígenas. Aqui eu trouxe um slide do mapa da violência, né, que é do Instituto IPEA, que ele traz ali um panorama de todos os tipos de violência contra os públicos daqui que eu já citei, né? Então, a violência contra a mulher, contra os povos indígenas, contra a LGBTQIA+, e traz em dados, né? Eu lembro-me quando eu estava na faculdade, esse Atlas da Violência era chamado Mapa da Violência, né? Realmente é o raio-x de como está a violência no Brasil. E formas de prevenção, né? Então, vamos falar como prevenir, né? Então, até aqui nós explanamos os tipos de violência, como se manifesta, de diferentes maneiras ali, em públicos diferentes, mas por que trazer isso? E para prevenir é preciso, primeiramente, conhecer, né? Conhecer os tipos de violência e como elas se manifestam. Então, a ONU, ela traz um pressuposto muito importante para ser observado, que todo tipo de violência é possível prevenir. E a violência, ela assume um caráter de saúde pública, né? Então, trazemos aqui 4 passos da abordagem da saúde pública. E é preciso reunir tanto quanto possível de conhecimento básico sobre todos os aspectos da violência. Segundo passo, é necessário investigar as causas, as correlações, os fatores, o que diminua ou aumenta os riscos. É necessário explorar todos os tipos, né, todos os modos de prevenir essa violência por diversas intervenções e colocar as ações que pareçam promissoras em prática, né? Acima de tudo, o foco da abordagem em saúde pública está na prevenção da violência, e não na reação, né? Não no depois, e no prevenir que ela aconteça. Trouxe aqui os mecanismos de prevenção e enfrentamento à violência, né? Aumentar os canais de denúncia, ampliar e garantir a inclusão na rede pública de ensino, na rede regular, estabelecer planos de enfrentamento, dentre outros exemplos ali de como prevenir a violência. Temos mais, melhorar a quantidade de informação, conhecer os grupos mais vulneráveis, formar redes de atenção, promover a articulação. E eu trouxe um exemplo aqui, né, que são as campanhas, né, tanto as nacionais como as internacionais, em determinados meses, né, que se falam sobre assunto, levam conhecimento, faz com que a população reflita e, com isso, gere mais denúncia, pessoas que estão sofrendo possam conhecer os seus direitos e como acessar aí os canais para garantir esses direitos. Um outro exemplo ali, que era o primeiro, né, aumentar ali os canais de denúncia. Então, eu trouxe aqui a nossa ficha Sinan, todo agente público deve conhecer, né, e eu trago aqui, eu chamo a atenção aqui, o cabeçalho ali, né, em quais casos nós devemos usar essa fichinha, né, então, ali, em caso de suspeita ou de confirmação das violências domésticas, intrafamiliar, né, o que acontece lá no ambiente domiciliar dessa vítima, né, e ali traz todos os tipos de violência, seja ela física, de negligência, de autoprovocada, enfim, e também os casos que devem ser notificados quando acontece fora do ambiente domiciliar, né, também ali os públicos.
Então, assim, não precisa ter confirmação se houve ou não, ou seja, no simples fato de suspeita de que houve uma violência, o agente público deve preencher essa ficha, né? Então, é dever de todos. Então, temos ali na lei do depoimento e da escuta, né? O artigo em que diz que toda e qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie essa lei, ela tem o dever de comunicar, né, através da ficha SINAM, aos órgãos competentes, né? Também temos no Estatuto da Criança, no artigo 70, que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direito às crianças e adolescentes, e agora, mais recente, a Lei Henri Borel, que traz ali no seu artigo 23 também o mesmo conceito, que todos nós devemos notificar, e também traz os canais de denúncia, que é o Disque 100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Conselho Tutelar e as demais autoridades policiais. E no artigo 245 do Estatuto da Criança, já trazia que deixar de notificar tinha uma sanção, né, uma punição, que era a multa, né, a retenção do salário. Mas agora, com a lei Henri Borel, essa punição se ampliou e não só em multa, né? Agora, o agente público que deixar de notificar, ele pode ter detenção de 6 a 3 anos, tá? Essa pena pode ser aumentada em caso de reincidência ou se resultar a morte. A lei Henri Borel também traz uma garantia ao notificante e ao denunciante, né? Trazendo, então, a ampliação, a extensão das medidas de proteção à vítima para aquele que notificou e para aquele que denunciou. Então, no artigo 24, diz que o poder público garantirá meios e estabelecerá medidas e ações de proteção e até mesmo compensação da pessoa que notificar informações ou denunciar qualquer tipo de prática de violência. Então, o noticiante ou o denunciante poderá condicionar a sua revelação somente em juízo, né, cabendo ali todo tipo de precaução para a sua segurança, tá? Então, ninguém será submetido a nenhum tipo de retaliação, represária, discriminação, ou até mesmo processo, né, por ter denunciado. Então, nós temos essa garantia, né? Nós, denunciantes, notificantes e também a vítima, né? Estende-se a todos nós. E falando em ficha SINAM, gostaria de apenas ressaltar aqui, né, o fluxo, sei que já é de conhecimento de todos, né, o fluxo da notificação, ela é em 3 vias, uma fica no órgão notificador, a outra deve ser encaminhada para o setor de epidemiologia da saúde, e a terceira via, ela vai para 3 locais diferentes, dependendo do público, né? Então, vai para o Conselho Tutelar, no caso de crianças e adolescentes, vai para o CRAM, no caso de violência doméstica contra a mulher, e vai para o CREAS, quando é o caso dos demais públicos, né? De idosos, pessoas com deficiência, LGBT e os demais que já falamos aqui. Por falar em CREAS, eu gostaria de falar agora um pouquinho dessa unidade, né? O que é o CREAS? Então, o CREAS é uma unidade pública da Política de Assistência Social, onde são atendidas as famílias e as pessoas que tiveram em situação de violência ou com os seus direitos violados. Então, o CREAS, dentro da política da assistência, ele está inserido ali na média complexidade. Então, assim como o SUS tem a saúde primária, secundária, terciária, o SUAS, ele também se divide em níveis de complexidade. Então, ali na base da pirâmide, temos a política social básica, né, onde o seu principal equipamento são os CRAS. Na média complexidade, o principal equipamento é o CREAS, e na alta complexidade são os acolhimentos. Trouxe aqui, então, no CRAS, né, atende famílias em situação
de pobreza e vulnerabilidade, com a oferta de programas, projetos e benefícios sociais. No CREAS, é o atendimento a indivíduos em situação de risco e de violência. Também temos o Centro POP, que é para famílias e pessoas em situação de rua, também da média complexidade. E os acolhimentos e as famílias acolhedoras, que fazem parte da proteção social especial alta complexidade. Então, a proteção social especial, ela tem um caráter de reconstrução de vínculos, né, e superação das violações de direitos. O principal equipamento, como eu falei, é o CREAS, onde é ofertado o serviço de proteção, atendimento especializado a famílias e indivíduos, também medidas socioeducativas, o Centro POP e o CEAS, que é o Serviço Especializado de Abordagem Social. A equipe do CREAS, então, é composta pela coordenação, 5 assistentes sociais, 4 psicólogos. Em algumas unidades tem advogados, em alguns municípios e outros estados, mas no nosso nós temos a parceria com a assistência judicial municipal. Então, o advogado não fica no CREAS, mas ele pode ser acionado se for o caso, né, quando for necessário. Temos um educador e um administrativo. Essa é a equipe do nosso CREAS aqui de Araucária. E o público do CREAS, como eu já falei, é todo tipo de violência atendido, né? Então, é atendido às famílias e os indivíduos que estão em situação de risco pessoal e social. Também são atendidos as pessoas que estão em cumprimento de medidas socioeducativas, né? Os adolescentes, em meio aberto ou cumprindo medida de prestação de serviço à comunidade. Esse tipo de serviço é ofertado pela uma unidade do CREAS, que aqui em Araucária nós chamamos de CONS. Quais são os serviços ofertados no CREAS? Então, é o serviço de proteção e atendimento especializado a pessoas, a famílias e a indivíduos, né, que é o PAEP. O serviço de proteção social e a adolescentes em cumprimento de medidas, como eu falei, que é ofertado no CONSE. O serviço especializado de abordagem social, que é ofertado no Centro POP, e o serviço de proteção especial a pessoas com deficiência e idosos e suas famílias, que é ofertado no CREAS. Todos os serviços ofertados no CREAS devem proporcionar acolhida e escuta qualificada às famílias e aos indivíduos atendidos, né? Então, quais são as atribuições do CREAS, né? Apoiar o exercício do cidadania, da participação, contribuir para a superação da situação da violência, dentre outros ali, né? E também prevenir o agravamento da situação de violência e prevenir a institucionalização, né? Propiciar um ambiente de acolhida de escuta qualificada e promover o fortalecimento da função protetiva da família. Aqui está um pouquinho, né, do serviço do trabalho social no CREAS, né? Então, ali o que o CREAS oferta à família, né? Além de emitir relatório, de articulação com a rede, encaminhamento, articulação intersetorial com todos, né, com os demais órgãos do sistema de garantia, mobilização, exercício da cidadania, o trabalho interdisciplinar, enfim, né, vários tipos de trabalhos são executados ali no CREAS. E a articulação em rede, né, é primordial a articulação em rede, né, desde a proteção social básica e as outras políticas, né. Então, a articulação do CREAS pode ser realizada com outros órgãos da rede, como saúde, educação, sistema de garantia, enfim, né, abrigo, outros atores da rede, né, todos visando ali o fortalecimento do trabalho em rede. Aqui está, né, essa figura que é clássica em todas as capacitações de rede, mas eles mostram, né, realmente ela exprime ali o que é o trabalho em rede, uma engrenagem, né, visando ali um produto final que é a proteção integral. Agora eu gostaria de propor um desafio, né, vou dar aí 3 segundos para responder, verdadeiro ou falso.
É verdadeiro ou é falso que o CREAS averigua a denúncia? O CREAS trabalha para o judiciário. O psicólogo do CREAS faz terapia. O CREAS responsabiliza os atores da violência. O CREAS produz provas e realiza perícia. 5 segundinhos aí para pensar. Qual que é verdadeiro, qual que é falso? Se você colocou verdadeiro em algum, sinto muito lhe informar que está equivocado. Então, o CREAS ele não averigua a denúncia, né? Não somos um órgão que fiscaliza ou que investiga, né? O CREAS não trabalha para o judiciário, apesar de auxiliar, sim, o judiciário, mas nós trabalhamos para o órgão executivo, né? Para a prefeitura. O psicólogo do CREAS não faz terapia e o psicólogo não responsabiliza, não temos o poder de aplicar medidas, né? E não produz prova, nosso atendimento não visa produção de prova. Então, ali, desmistificando, não é central de denúncia, não ocupa lacunas de outras políticas, por exemplo, está faltando psicólogo na saúde, manda para o CREAS. Não, o CREAS não faz terapia, né? O trabalho do psicólogo é o trabalho social da família, não tem atribuição de responsabilização das vítimas, né? Não trabalha como poder de polícia ou poder jurídico, não investiga, não faz perícia, não colhe depoimento, né? Então, o CREAS, ele trabalha no fortalecimento da família, né? Qual é a função do CREAS, então? Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho da sua função protetiva, processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos demais serviços públicos, né? No sentido de garantias de direito, contribuir para a restauração e a preservação da integridade e as condições de autonomia desse usuário, contribuir para romper com os padrões violadores dos direitos no interior da família, contribuir para a reparação dos danos e da incidência da violência e prevenir a reincidência das violações de direitos. Aqui são os impactos esperados, né, que é a redução da violência, das violações de direito, orientação e proteção das famílias e indivíduos, acesso aos serviços, identificação da situação de violência e a melhoria da qualidade de vida das famílias. Esse é o resultado esperado do trabalho social no CREAS. E aqui eu trouxe um pouquinho do fluxo do trabalho dentro do CREAS. Então, a demanda no CREAS, ela pode chegar de forma de demanda espontânea, né, que onde o usuário liga ou procura ou marca e ele mesmo traz a demanda, pode ser encaminhado do judiciário, do conselho tutelar, dos demais órgãos do sistema de garantias de direito, das demais políticas públicas, da rede SUAS, ou seja, dos outros equipamentos da assistência social, e dos canais de denúncias oficiais, que é o Disque 100 e as demais ouvidorias. Então, quando chega a demanda no CREAS, primeiro passo é verificar se já é atendido no CREAS ou não. Se for o primeiro atendimento, né, então é repassado para a técnica de referência, onde vai ser feita a escuta dessa vítima, o atendimento da família. Se não for identificada a violência, vai ser emitido um relatório com a devolutiva para o órgão que notificou, é registrado em prontuário eletrônico e o arquivamento dessa demanda. Se a violência for identificada, essa família vai ser inserida naquele serviço ali que eu tinha citado logo acima, que é no PAEF, né? Então, a técnica vai inserir no PAEF, vai ser iniciado o trabalho social com a família, após a superação da violência ou da vulnerabilidade, será desligado do PAEF e arquivado, né? Quando a demanda já é PAEF, é repassado para a técnica para dar continuidade no atendimento no trabalho social com a família. Aqui eu trouxe o CREAS em números, né, desse primeiro semestre de 2022. Então, até julho, nós recebemos 384 demandas, né? Essa demanda ela veio do Conselho Tutelar ou solicitação de relatório ou de outros equipamentos, né?
Isso do público de criança e adolescente, até julho. Do público do idoso e do PCD, tivemos ali um total de 164 encaminhamentos, né? E pedido de relatório, 210 pedidos de relatório vindo solicitados pelo Judiciário. Então, um total ali de 758 famílias atendidas no CREAS até julho desse ano, né? E traz aí uma média de monitoramento e PAEF por técnico de mais ou menos 60 famílias por técnico. Então, aqui está o nosso equipamento, né? O CREAS. Aqui a sala de atendimento. Aqui a sala técnica. Temos 2 salas técnicas. Aqui a brinquedoteca, a sala de espera, onde as crianças aguardam atendimento, né? E o nosso endereço. Então, o CREAS fica na rua Félix Bischoff, 555, Porto de Laranjeiras. E esse é o nosso contato. Aqui as referências utilizadas. E obrigada. O Dirley Tokarski Borges, ele é guarda municipal, técnico de meio ambiente, licenciatura em ciências biológicas, pós-graduado em segurança pública e defesa civil. Atualmente, ele é coordenador municipal de proteção e defesa civil. Temos também o Cleverson Roberto Padilha Rocha. Ele é guarda municipal, graduado em gestão em segurança pública, pós-graduado em gestão em segurança pública e atualmente compõe a equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Olá, vou iniciar com a minha autodescrição. Sou homem, cor pardo, tenho cabelo curto, olhos castanhos, estou usando óculos e estou vestindo um colete laranja da Defesa Civil do município de Araucária. Estou agora na sede administrativa da Defesa Civil, aqui na Secretaria de Segurança do município de Araucária. Ao fundo, nós temos o logo da Defesa Civil do nosso município. Olá a todos, eu vou iniciar fazendo minha autodescrição. Eu sou homem, pele clara, cabelos curtos, de cor castanho claro. Eu estou utilizando o uniforme da Guarda Municipal de Araucária, estou utilizando colete laranja da Defesa Civil. Eu estou na sala administrativa da Defesa Civil da Araucária, aos fundos um banner da Defesa Civil. Olá a todos, eu me chamo Cleverson Padilha, estamos falando aqui da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Eu sou guarda municipal desde o ano 2010 e estou lotado nesse momento na Coordenadoria de Defesa Civil. Está eu aqui e o meu amigo Tokarski. Eu sou guarda municipal Tokarski, né? Eu estou na coordenação da Defesa Civil da Araucária. Hoje eu estou coordenador, né? Eu sou guarda há 12 anos. E a Defesa Civil, hoje nós representamos aqui o município, né? A Defesa Civil, ela está dentro da Secretaria Municipal de Segurança Pública. A Defesa Civil, para quem não conhece, uma breve introdução, né? Ela trabalha nas ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. A resposta seria o atendimento propriamente dito, o atendimento a situações de alagamentos, inundações, deslizamentos, acidentes com produtos perigosos, dentre outros. Essa ação que nós estamos trazendo, essa fala sobre acidentes domésticos, entra na esfera de prevenção, que é justamente onde todos nós temos que trabalhar, temos que adotar esse hábito de prevenção no nosso dia a dia. Pois bem, então, como você nos trouxe, Tokarski, a respeito de todas as ações que a Defesa Civil tem, entre elas destacamos então
o momento da prevenção. Na prevenção, então, nós vamos trazer agora a questão dos acidentes domésticos. Mas eu faço uma pergunta para você, Tokarski. Existem dados? É muito acidente doméstico que acontece no Brasil? É pouco? O que você tem para me dizer a respeito disso para trazer um tema tão importante para nós hoje? Bom, temos dados sim, Padilha. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados pela revista Crescer, entre março e outubro de 2019, foram realizados cerca de 18 mil atendimentos em crianças e adolescentes de até 15 anos pelo Sistema Único de Saúde, vítimas de acidentes domésticos. Esse período corresponde a antes da pandemia, né? Já no mesmo período, em 2020, o número passou para 39 mil atendimentos. Este número corresponde a um aumento de 112% nos atendimentos, que foi justamente o período em que as pessoas ficaram mais dentro de casa, né? Muito bem. Então, realmente esses dados são preocupantes e eu não fazia ideia que eram tantos casos assim num histórico recente do Brasil. Mas me surge uma dúvida, Tokarski. Qual casa que é perigosa? Toda casa, ela tem que estar em grandes centros urbanos, áreas industriais, em regiões mais violentas, menos violentas? Quais casas que podem nos trazer esse tipo de possibilidade de um acidente doméstico, Tokarski? Bom, o acidente doméstico, ele não fica restrito a uma casa mais humilde, né? Uma casa mais simples, ou mesmo uma mansão, um apartamento. Ela está presente em todas as residências. E conforme os dados levantados anteriormente, nós falamos em específico em crianças e adolescentes até 15 anos. Mas nós temos a faixa etária de adultos e principalmente uma faixa etária bem preocupante que são os idosos. Então, nós temos sim diversos acidentes domésticos que atingem os idosos. Nós vamos visualizar essa imagem da sala, de uma sala de estar. O que você pode identificar de acidentes que podem acontecer nesta sala, envolvendo tanto crianças quanto idosos? É uma sala como outra qualquer, né? Bem arrumada. Me pareceu uma sala muito segura, por sinal. A única ressalva que eu faço é aquela mesinha ali. Talvez eu batesse o meu dedinho no cantinho dela. Alguma vez já bati, né? Mas é isso? É perigo aí? O dedinho é um risco, né? Mas podemos ter riscos muito maiores nesse sentido. Qual que você pode identificar aí e me trazer? Bom, eu quando era criança eu já imaginaria também pulando dessa mesa no sofá, tendo uma queda no sofá, é isso? Com certeza. Aí nós temos para crianças, né? Que mesmo parece um sofá, essa altura que parece simples, porém uma criança pode sofrer uma queda e essa queda pode ser muito grave. Então, nós temos sim o risco de queda. Nós podemos identificar ali um outro elemento no centro da sala, que é o tapete. Perfeito, é verdade. O tapete, ele causa acidentes em pessoas de mais idade. De mais idades, muito bem. O vô, a avó, ou até mesmo, não tanto necessariamente, mas uma pessoa que está numa correria, alguma coisa, pode sofrer ali, acabar tropeçando, né, no tapete e acabar caindo. Então, qualquer tipo de acidente pode acarretar em uma situação mais grave, que pode levar a complicações mais extremas e pode causar a morte de pessoas, principalmente em quedas que causam um traumatismo craniano. Aquela luminária, você acha que também pode ocasionar algum? Com certeza, crianças principalmente, né? As crianças acabam puxando a luminária, nós podemos identificar fio também ali, fio de luz, então de rede elétrica, né? Nesse sentido, nós temos o quê? Um acidente de choque elétrico.
Sim, sim. podendo haver queimaduras também. Então ali o que poderíamos fazer? Colocar algum tipo de uma borracha em volta daquelas quinas da mesa. Você pode também colocar um antiderrapante debaixo do tapete. Isso seria importante fazer, Tokarski. Com certeza. Residências que têm pessoas idosas, né, é necessário ter esse cuidado a mais. Então, evitar tapetes, pisos escorregadios, em se tratando de situações relacionadas a fios elétricos, tomar um cuidado maior, principalmente não deixar eles expostos, deixar eles no chão, principalmente quando se trata de crianças. As crianças vão, mordem, ou até mesmo fazem o quê? Pegam qualquer objeto, principalmente pode ser um prego, um alfinete, algo que conduz eletricidade e acaba colocando aonde esse objeto? Na tomada. Eu já fiz tomada. Isso. Ai, meu Deus do Minha céu. mãe brigou comigo, mas já fiz. Coloca na tomada e pode ocasionar um choque grave, que pode ser fatal, senhores. Não vamos... Então, quem tem a criança pequena, pode pôr aquela adaptador na tomada. Com certeza. Isso. Tem Sim. processo de adaptação, um adaptador de tomada que justamente evita que crianças coloquem esses objetos que podem conduzir energia, que podem acarretar o acidente. Olha só quantos riscos uma sala bonita dessa, limpa, podem trazer para algumas pessoas, tanto criança quanto idosos. Muito interessante, Tocar. Eu não tinha noção de que qualquer ambiente realmente poderia nos trazer algum tipo de risco. Tá, mas e daí? É só a sala ou tem outros ambientes Tem também? outros ambientes. Até nós gostaríamos de aqui deixar uma reflexão para quem está assistindo esse vídeo, que observe o ambiente no entorno que está na sua sala, na sua residência ou até mesmo no ambiente de trabalho. Então vocês vão poder identificar diversos tipos de riscos de acidente, potencial riscos, né? Que são tapete, que são janelas, que são, dentre outros, que nós vamos falar aí na sequência. Mas identifiquem, visualizem, vai ser uma boa reflexão. Dando continuidade, nós vamos falar de um outro ambiente que é muito utilizado por todos da família, que é a cozinha. Padilha, quero que você me diga agora o que você tem de lembrança ou algo que possa evidenciar um risco de acidente doméstico na cozinha, que possa estar compartilhando com os colegas que estão assistindo. Olha, da cozinha, eu lembro muito da cozinha da minha avó. Eu gostava muito de pôr capa de tecido em tudo. No fogão, colocava um vestidinho no fogão, ficava bem bonitinho, com aquele vestidinho redondo. Parecia quase uma criança. Gostava também de colocar na frente do vidro do fogão, ou naquele vidro que levantava. Agora, ficava bonito. Agora, ficava seguro? Te pergunto. Bom, nessa questão de segurança aí é uma situação bem crítica. Por quê? Aquele paninho que a tua avó colocava no vidro do fogão pode causar incêndio. Outra coisa, tem a questão do botijão de gás. A boa parte das pessoas costumam deixar o botijão de gás aonde? Do ladinho do fogão, bem próximo ali no mesmo ambiente. E colocam ainda para enfeitar o botijão o quê? O seu vestidinho. O vestidinho que vai enfeitar. A capa, né? A Uma capa. Só que eu falo vestidinho porque ficava Ok. bonitinho. Então, onde que deve estar no botijão de gás? Olha, eu aconselhava sempre fora de casa. Isso, muito bem. O botijão de gás ele deve estar fora, num ambiente arejado, amplo. E se porventura você chegar na sua casa e sentir odor de gás, o que você faria? Olha, eu sei o que não faria. Eu aprendi alguns cursos. Então vamos com o contribuir senhor. com os colegas? Isso. Eu aprendi que você não pode, desde que você tem aquela lâmpada incandescente, que você não pode acender a luz, correto? Muito bom, Por muito causa bom. do centelhamento que dá, pode ter uma concentração perfeita que causa uma explosão, é isso? Muito bom, muito bom. Olha só, lembrei do seu curso. Isso. E para contribuir ainda mais, vamos abrir
portas, abrir janelas para o gás que está lá dentro também sair. Se cheirar demais, pode ser fatal? Isso, também Pode a ser pessoa fatal. pode perder a consciência, né? E dar um problema de saúde dali, ou até mesmo levar a pessoa a óbito ali no local. Outra situação também, em virtude, é desligar o registro do gás. Entendi. Perfeito. Principalmente quando sai ali, desliga o registro, que daí se torna mais seguro. Uma prevenção a mais. A grande parcela dos incêndios que o Corpo de Bombeiro atende tem correlação com incidentes de botijão de gás, com mangueiras de gás, com o próprio mesmo deixar a boca do fogão acesa ali. Perfeito. E a respeito ainda esse assunto de gás, a criança, você tem uma criança de 2, 3 anos, já alcança a altura do fogão quando você está lá cozinhando. Quais cuidados que geralmente a mãe deve ter, ou o pai que está cozinhando deve ter, para que essa criança não acabe virando o olho quente sobre ela? Muito bem, muito bem. Quando falamos ainda, nós estamos falando na cozinha, nós falamos ali da parte do botijão, né? Mas falando do fogão a gás, nós temos um momento em que alguém está cozinhando. Como que deve proceder? Principalmente quando tem crianças em casa. As crianças vão fazer o quê? Vão procurar cabos, vão tentar pegar, se não tiver algum adulto por perto. E justamente nesse momento é onde acontece o acidente. Perfeito. Ocorre o transbordamento do óleo, da água que está fervendo na panela e acaba ocasionando a queimadura da criança. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Deixar os cabos virados para a parte de dentro, que é muito importante, pode salvar vidas, pode evitar um acidente. E nunca deixar, né, uma criança sozinha nesse ambiente. Então, ficar sempre atento. E ainda a respeito do gás, bujão de gás, vem uma dúvida aqui. Eu conheci um rapaz, ele gostava muito de economizar, sabe? Quando acabava o bujão de gás dele, ele geralmente, para aproveitar até o último suspiro daquele gás, ele virava de ponta cabeça, assim, dá para dar uma só cozinhar naquele arrozinho. Pode fazer isso ou não? Não. O Corpo de Bombeiros não orienta a realizar esse tipo de ação, principalmente quando está com com o gás ligado ali, principalmente, eu quero utilizar o restinho ali e pode ocasionar ali uma explosão nesse sentido. Então, jamais vire o botijão de gás. Entendi. Então, nunca se vira o botijão de gás. Não. E o botijão de gás deve estar num ambiente arejado, muitas vezes longe ali do fogão. Procure, numa dúvida, procure uma orientação por um profissional habilitado, por um eletricista, pelo Corpo de Bombeiros. Entendi. Nós temos até imagens ali, isso vai passar ali para frente, né? De uma explosão que foi oriunda do botijão de gás, correto? Como vocês podem observar ali na imagem, né? Nós temos algumas imagens, né, de acidentes com botijão, envolvendo botijão, né? Então, vocês podem evidenciar ali que é bem desastroso. Então, é uma situação bem crítica, que se tiver alguém na residência, então pode ser fatal. Perfeito. Você pode trazer, então, mais algumas informações para nós de alguns cuidados básicos que a gente pode ter? Sim, nós podemos estar falando sempre, ao sair de casa, sempre feche o registro, mantenha o botijão em espaço arejado, conforme já foi falado. Se seu gás está vazando, você percebeu, abra todas as portas e janela e feche o registro. Em alguma situação, ligue sempre para o 193 do Corpo de Bombeiros, que vai realizar as orientações ou mesmo deslocar ao local, se for necessário. Entenderam, crianças? 193, o Corpo de Bombeiros. Ainda falando no ambiente da cozinha, Padilha, o que você poderia falar sobre um acidente que acarreta diversas residências, que é com óleo? É a utilização do óleo para frituras e acaba pegando fogo. Qual que é o procedimento para fazer? Pois é, né? Quando você, às vezes na correria do dia a dia, ali, você acaba esquecendo uma frigideira em cima do fogão, e quando aquele óleo atinge determinada temperatura, ele
entra em combustão, ele pega fogo, né, sozinho. Então, qual que é o procedimento recomendado? É assim, você avalia. Aquele fogo está muito grande, ainda dá para controlar. Se tiver já muito alto ou fora de controle, você deve ligar sempre para o 193, para o Corpo de Bombeiros e pedir essa ajuda. Tira todo mundo da casa e é o que tem para fazer. Mas se ele estiver ainda na fase inicial, for um fogo baixo, fogo pequeno, o ideal a se fazer é se aproxima do fogão com cuidado, desliga, né, aquela boca que está alimentando aquela chama, e você pega uma tampa de metal, tampa comum, que cubra toda a panela, se aproxima com cuidado e tampa. Ali você vai tirar o oxigênio dessa reação em cadeia que está tendo e o fogo vai se apagar. Deixa lá ela até esfriar. O mais importante, o que não se deve fazer de jeito nenhum. Não se deve jogar água, você vai causar ali até mesmo uma explosão naquele local. Você não deve bater com pano, você não deve também pegar aquela panela quente e tentar ir para fora, porque se aquele óleo derramar em você, as feridas serão graves, tá? Então assim, avalia, eu posso fazer isso agora? Desliga o fogão e põe uma tampa em cima que o fogo vai cessar. Muito bem. Outra situação também relacionada ao fogão é a panela de pressão. Então, a panela de pressão, ela corresponde a grande parcela também dos acidentes envolvendo a cozinha, acidentes domésticos. O que fazer? Tomar sempre cuidado, verificar a válvula que fica na tampa da panela de pressão, sempre verificar se ela está funcionando, verificar se está saindo um pouco da pressão, muitas vezes a pressão não está saindo, isso pode corresponder que pode ter um problema na válvula e chegar num estágio de a panela explodir. Se acontecer isso, da panela explodir, senhores e senhoras, pode ocasionar queimaduras graves. Se acontecer de sofrer queimaduras também, uma outra situação é busque a unidade de saúde, busque o pronto atendimento mais próximo. Jamais fique tentando corrigir esses acidentes com qualquer outros meios. Muitas vezes tem pessoas que utilizam até pasta de dente. Pasta de dente. Imagina que coisa. Pasta de dente. Por mais que nós temos hoje a internet, temos esse vasto conhecimento disponível para nós, ainda há uma parcela da população, ainda há vídeos ainda que orientam a esse tipo de uso, ou até outros, né, que são meios de fortuna ou paliativos. Mas a Defesa Civil da Araucária orienta, busque a unidade de saúde e o pronto atendimento mais próximo. Muito bem. Questão ainda de incêndio, né, não é muito usual, porque acredito que toda a nossa região urbana e rural da nossa cidade, ela já tem luz elétrica. Luz elétrica. Mas assim, ainda há pessoas que usam, ou por uma questão religiosa, usam velas, né? Deve-se tomar cuidado com a vela ainda, não deixar em locais que possam pegar fogo, deixar esquecer em cima de uma mesa. Pode-se usar o quê, né? Um prato, um pires, algo nesse sentido, para que quando acabar a vela não tenha algum tipo de risco, não é mesmo, Tocarski? Muito bem, muito bem. É justamente isso, como o colega Padilha citou, né? A vela, por mais que hoje nós temos a eletricidade, mas ela ainda causa incêndios, ela ainda causa acidentes. Então jamais deixe uma vela, vou sair de casa, jamais deixe ela, principalmente próximo ao ambiente que possa pegar fogo, próximo a ali um tecido ou algo que possa cair e acabar ocasionando um incêndio. Então nós temos este risco sim. Outra situação, meu colega Padilha, é as tomadas. Nós falamos em relação à tomada da sala, mas a tomada ela está presente em todos os ambientes, né? Todos os ambientes. E nós temos lá, hoje eu quero ligar na minha sala o quê? Um rádio. Hoje tem muito equipamento eletrônico. TV. Quero carregar no telefone. Videogame. E só tem uma tomada. O que uma boa parte da parcela da população faz? Compra
1T, 2T, 3T. 2T. E assim vai. E vai ligando no outro e vai colocando 2, 3 produtos eletrônicos numa mesma tomada. Isso pode ocasionar uma sobrecarga de energia, que, como consequência, nós temos um curto-circuito e o incêndio Também. Então, é uma grande preocupação por parte da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros. E, nesse caso, né, a gente orienta a não utilizar, não sobrecarregar. Tem uma tomada, utiliza ela. Se quer colocar mais produtos, procura um profissional habilitado, um eletricista que vai poder te dar esse subsídio, te dar essa bagagem ou até mesmo realizar o serviço. Então, sempre procure um profissional habilitado para realizar tal serviço. Também jamais procure mexer na rede elétrica ou fazer algo do gênero que pode ocasionar também um acidente. Perfeito, você falando de tomada agora, eu fico imaginando se a gente chega cansado em casa, às vezes quer mexer no celular, ver o Facebook, Instagram, Twitter, e chego em casa, acabou a bateria. Eu posso ficar deitado assim na cama ou no sofá, mexendo no celular só enquanto ele carrega? Tem algum problema? Não tem, isso eu posso, né? Não pode não. Então, outra coisa, né? Dormir, senhores, com o celular carregando e quer mexer aonde? No Facebook, no WhatsApp. Então, quer continuar mexendo no aparelho, mas não quer esperar esse período de carregamento. Então, um alto risco de acidentes envolvendo celulares superaquecem. Então, a explosão. Já houve, né, casos de... Você vê na internet casos que já explodiu houve. o celular, né? Isso nunca vai acontecer comigo. Hoje, senhores, quem aqui está assistindo que tem um celular? Então, hoje, grande parcela da população tem um celular, desde adolescentes, algumas crianças, já os pais já dão celulares para crianças. No Brasil tem mais celular do que habitante, sabia? Nossa, dado importante. Mais celular do que habitante. Então, senhores, jamais deixem o celular carregando, principalmente em cima de travesseiros, durante a noite, durante todo o período noturno, né? Apenas o necessário ali para o celular. Pode acontecer de dar algum problema ou até mesmo ele explodir. Então, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. E nós temos sim acidentes que levam a queimaduras graves. Então, pode ocasionar lesões. Então, ficar no Zap com ele carregando? Não. Não. Dormir com ele do ladinho ali carregando? Não. Ainda, dentro do tema de acidentes domésticos, nós vamos tratar agora de um assunto que é muito preocupante. Meu colega Padilha, você acha... Eu faço uma pergunta. Na sua casa, tem piscina? Não tem piscina. Então você acha que não vai acontecer acidentes de afogamentos se você tiver crianças em casa? Porque não tem a piscina ali. Olha, só se a criança for muito pequena. Mas assim, como que uma pessoa vai morrer afogada na minha casa se eu não tenho piscina? Então, muitas das pessoas se perguntam, qual é o risco que eu tenho dentro de casa se eu não tenho uma piscina, mas eu tenho uma criança, um bebezinho, e meu bebezinho tem risco de sofrer afogamento? Sim, senhores. Na residência, grande parte das residências tem o quê? Um balde. Um balde que se utiliza para limpeza, dentre outras funções. E este balde muitas vezes fica com uma quantidade, pode ser metade ou um quarto, uma quantidade pequena de água. Você acha que a criança, ela, com o instinto de curiosidade que a criança tem, ela vai chegar ao ponto de subir no balde e cair no balde e a criança, ela não vai conseguir sair? Não. Infelizmente, nós temos diversos acidentes no Brasil relacionados a essa situação. Interessante até, né? Se você pega uma criança de 1 ano, pode ser de 1 ano, e você faz esse movimento com a criança, a cabeça da criança ela é bem maior, né?
os bracinhos da criança, ela chega a tocar a cabeça. Porque a cabeça da criança, ela proporcionalmente, nessa idade, ela é maior. Por ser maior, ela é bem mais pesada, proporcionalmente ao corpo. Então, a criança, ao se debruçar no balde, ela vai tombar dentro desse balde e não vai conseguir sair sozinha. Né? Tem várias notícias aí. Crianças de 1 ano e 4 meses que morreu afogada. Crianças de 2 anos que foi socorrida pela mãe e ficou internada. Crianças de 1 ano que morreu afogada. Então, assim, é muito mais comum do que a gente imagina um afogamento dentro de um domicílio, dentro da própria casa. É muito, muito perigoso mesmo. E é uma questão de... O tempo é muito rápido. É muito rápido. E a gente sabe que se você tem piscina, o cuidado é dobrado. Tem diversos cuidados que devem ser adotados, principalmente tem criança em casa. Mas você que não tem piscina, mas com certeza deve ter um balde e tem criança dentro de casa, tome um cuidado redobrado nesse sentido também. Sim, perfeito. Até porque criança não é só balde, né? Criança quer subir em tudo, né? Aproveitando esse gancho de criança que sobe em tudo, por exemplo, há risco de queda? Muito. Uma criança também lá dos seus 2 anos, que tem uma cadeira próxima à janela, ela sobe nessa cadeira, escala pela janela. Olha que divertido na cabeça da criança. Nossa. Olha a aventura, mas é muito perigoso. E a criança vem e cai do outro lado. Você mora numa casa com 2 pisos, por exemplo, um sobrado. Tem o quê? Escada. Escada também pode ser fatal, tanto para a criança quanto para os idosos. As questões da queda de mesmo nível, no caso do tapete que escorregam, não é mesmo, Tocar? Sim. Os berços, que é muito fácil escalar aquilo, gente. É muito fácil. Que se você mora, por exemplo, em apartamentos, o que deve ser feito, ou se recomenda que seja feito, é a tela. De proteção. Só a tela, né? Desde que com empresa certificada, porque realmente o risco é muito grande. Não é mesmo? Com certeza. Dando continuidade, nós vamos falar agora de um outro acidente que as nossas residências estão sujeitas, né? Que é a intoxicação. Meu colega Padilha, você poderia discorrer sobre esse assunto? Sim, a gente vai mostrar uma imagem para vocês ali. Vocês podem ver a imagem de alguns produtos de limpeza. Interessante até que, vamos imaginar a criança. A criança lá tem seus 2, 3 aninhos. E ela toma iogurte, ela toma refrigerante, toma suco na sua casa. E ela abre a porta do seu armário, da sua pia e vê esses líquidos. Ali você pode perceber, parece iogurte, um azul bem clarinho, ali incolor. Ali você pode perceber, pode parecer um refrigerante, um suco. E a criança pode beber aquilo e causar graves danos, não é mesmo? Tem um ali que parece gelatina. Eu sei que criança adora gelatina. Gelatina, muito bom. Muito não é bom. mesmo? Então, são produtos que devem sempre estar a uma distância em que seja impossível uma criança alcançar. Somente assim você pode estar livrando o seu filho, o seu neto, de estar causando um dano a ele mesmo. E Deus o livre, né? Uma criança ter uma intoxicação. Na outra imagem que você pode perceber ali, também uma questão dos medicamentos. Medicamentos é tão ou quanto mais até perigoso do que a questão dos materiais de limpeza. Dependendo da medicação, a criança ela pode vir a óbito muito rapidamente. Dependendo da natureza, de quantos ela ingerir, pode parecer o quê? Bala. Pode. Tem muitas vezes um medicamento que é azulzinho, Sim. A criança não tem esse discernimento, essa associação, ela não sabe da dimensão do risco e pode acabar ingerindo não somente vários. Xarope até mesmo, né? Eu lembro quando era criança uma vez, a gente tomou até um pouquinho a mais de xarope, sabe o que aconteceu? Okay. Passei mal. Sorte que graças a Deus a gente acabei vomitando aquilo. Mas se talvez o meu organismo tivesse feito a ingestão de todo aquele xarope, podia complicar bastante. Nesta situação ainda, então sempre procurar, senhores, mantenha os remédios assim, né? Como as embalagens de detergente, de outros utensílios, mas os remédios também devem ser colocados em local seguro, longe do alcance de crianças.
Perfeito, mas assim, ó, agora uma dúvida surgiu na minha cabeça, tá? Mas tá lá, a criança de repente abriu um armário, mexeu, e a mãe não tem certeza se ela bebeu ou não bebeu. Fora toda a situação que por prevenção ela pode levar ao médico, existem sinais em que a pessoa que está com intoxicação, ela demonstra que a gente deve ficar atento? Sim, sim. Tem alguns sinais, sim, que a pessoa demonstra que os pais, principalmente, ou quem for próximo da criança, devem ficar atentos, sim. Náuseas, vômitos, diarreias, dor, sensação de queimadura na boca, garganta ou estômago, salivação constante também é um sinal, aumento ou diminuição das pupilas dos olhos, né? Queda de temperatura ou até mesmo chegando ao estágio de convulsão. Então, qualquer, até mesmo algum outro sintomas que os pais identifiquem ou visualizem na criança que não é normal, não é habitual nesse sentido, procure sempre conversar ou até mesmo se a criança ainda tem essa dificuldade, busque o atendimento médico o mais rápido possível. Há tempo, sim, de salvar, de você reverter esse quadro. Então, minha gente, sobre toda essa temática de acidentes domésticos, nós vamos encerrando por aqui, né? Um breve resumo de todos os acidentes. Nós vimos que, dentre todos os danos que uma pessoa pode sofrer, temos lá queimaduras, intoxicação, e inclusive, por incrível que pareça, afogamentos. Não é uma surpresa para nós todos? Sim, sim. Afogamento. Não podemos esquecer também das crianças, objetos engolidos, né? Pequenas partes, põe no ouvido, põe no nariz. Isso tudo é muito arriscado, né? Demanda até mesmo, às vezes, cirurgia por um objeto que ela engoliu, não é? Uma criança que tem acesso a uma faca, um objeto cortante, um estilete, temos que tomar cuidado porque ela pode se cortar e causar sérios danos, não é mesmo? E nos gostaria também de deixar o que fazer quando acontece algo e aí vem o desespero. A gente pede para manter o equilíbrio e acionar os órgãos de emergência. Perfeito. Quem são? 193, liga 193 para entrar em contato com o Corpo de Bombeiros local da sua região. Ou o 192, o SAMU, ok? Eles vão realizar as orientações ali, fale da situação, o próprio atendente vai realizar as orientações necessárias ali para iniciar os procedimentos ali, ou até mesmo orientar a buscar a unidade de saúde, ou vão encaminhar uma ambulância o mais rápido possível. Perfeito. Interessante o que você disse, Tokarski, a respeito de manter a calma, né? O público que vai chegar essa mensagem são de todas as idades, inclusive pode ser crianças, não é mesmo? Mas até a criança que está nos assistindo, ela pode decorar esses números, não é mesmo? É um acidente que pegou, é alguém que se feriu gravemente, 193, não é mesmo? Alguém passou mal, desmaiou perto de você? 192, não é mesmo? Qualquer outro tipo de situação, você pode estar acionando a Guarda Municipal, 153, 153, ou até mesmo a Polícia Militar, que é 190, não é mesmo? Todo mundo pode conseguir sempre ter essa colinha, decorar esses números, porque você ter a calma, ligar no momento certo, pode salvar uma vida, não é mesmo? Nós agradecemos aqui, né, Tokarski, essa oportunidade de chegar à informação de prevenção através do órgão de defesa civil municipal, aqui na pessoa da coordenadoria da Defesa Civil. Nós, enquanto Defesa Civil, nós agradecemos e esperamos que essa informação chegue a todos vocês, não é mesmo, coordenador? Com certeza, com certeza. Nós ficamos muito agradecidos dessa oportunidade e estar passando parte do conhecimento, está levando essa informação a vocês. Então, fica nosso muito obrigado e saibam que a prevenção é o melhor remédio. Se cuide.
agradeço as excelentes contribuições e trocas de experiências e conhecimentos. Para finalizar, destacamos a importância da parceria da saúde e educação municipal para articular mecanismos de apoio e redes de proteção, assim como da necessidade da parceria entre escola e família para garantir a qualidade de vida de toda a população. Esta palestra ficará disponível no canal Educação Araucária para acesso de todos os interessados sobre a temática. Lembrando que, para aqueles que desejarem a certificação, o link do formulário será disponibilizado hoje e permanecerá até o dia 10 de novembro aqui no vídeo do canal Educação Araucária. Agradecemos a presença de todos e até o ano que vem com o mês do PSE na escola. Obrigada. Obrigada e até a próxima.